república brasileira, uma república brasileira. Diga onde tem ladrão que eu vou varrendo, diga onde tem corrupção que eu vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Haja vassoura, não é? Vassourinha, que era o apelido do nosso presidente do dia, Jânio Quadros. Jânio Quadros, que governa por apenas 7 meses, entra em 1961, naquele episódio que a gente disse no vídeo anterior, com o fim do mandato do Juscelino e a eleição do Jânio. Mas o Jânio, em campanha, adota uma postura bastante populista. Jânio era um cara que, em seus discursos, colocava talco na roupa para simular caspa, comia um sanduíche de mortadela lá no meio do discurso, uma banana para mostrar que era do povo, tipo uns aí que a gente conhece aí, que come um pãozinho com leite condensado, né? Embora nem o leite condensado o povo tá tendo mais acesso, né? Mas enfim, ele ganha parte da população com essa posição que ele adota, né, de ser o cara do povo, mas era um cara muito culto, falava muito bem, gostava de usar o português arcaico, e nessa ele foi eleito para alguns cargos, e sempre se dizendo acima de qualquer partido, mais ou menos Jânio acima de tudo, Jânio acima de todos. E vai chegando perto das eleições, ele se candidata e ele tem que escolher um partido. Ele ainda não tinha um partido, ele já se achava maior que qualquer partido, e escolhe a UDN, aquele partido mais direitista ali, porque a UDN tinha interesse, porque nunca havia sido eleito nenhum presidente pela UDN, e ele também tinha interesse ali em encostar, né, na UDN, então escolhe a UDN, é eleito. E o João Goulart, o Jango, é eleito para vice. Jango tinha uma posição mais à esquerda, é aquele que a gente já falou, que foi ministro lá no Getúlio, que aumenta o salário mínimo, que participa com o JK também. E o Jânio já tinha outro lado, então era assim, era uma composição que não batia muito, sabe? Tipo Zé Antônio Bugunader, mais ou menos. E já aquele mesmo bloco de sempre já fica naquela resistência de sempre, por conta dessa vez do vice, né? E não do Jânio. O Jânio adota essa posição dele, né? Mais ali, mas também ao mesmo tempo tinha um discurso muito ambíguo. Às vezes era conservador, às vezes era progressista, forçava ali um populismo, né? Queria ficar bem com todos ali. Mas isso aí é um dos problemas também que vai causar o seu fim, né? O fim do seu mandato aí bem curto, né? Porque na política não é o político que manda, é o partido, infelizmente. Mas vamos lá. E ganhou a eleição, assumiu, e a primeira medida dele já foi na área econômica para tentar alguns projetos para tentar combater a inflação. Nisso aí ele dá uma fortalecida na Petrobras, mas ao mesmo tempo também ele congela salários, corta subsídios e corta também algumas gracinhas ali que a ala militar tinha, né? Alguns privilégios. Então já chegou também, né, junto com os outros ali, que quando entra no caminho dos militares já sabe o que vai acontecer, né? E vai fazendo seu mandato e tal, mas começa também a se aproximar de partidos comunistas, de partidos socialistas. A gente estava vindo aí de a Revolução em Cuba, a gente estava vindo, né, bem antes ali na Guerra Fria, no final da Segunda Guerra, com a ascensão dos blocos de esquerda, e ele força
aproximação pensando de forma econômica, né? Pensando em trazer algum proveito para o Brasil nisso aí. Mas a população, que em grande parte sempre foi conservadora, e esses blocos que a gente está falando em todos os vídeos aqui, já fica, não, desse jeito não vai ter muito papo com esse camarada não. E para completar, após a Revolução Cubana, um cidadão chamado Ernesto Guevara, mais conhecido como Che Guevara, vem ao Brasil receber uma condecoração do Jânio. O Jânio dá para ele a medalha do Cruzeiro, né? A Gran Cruz do Cruzeiro do Sul. E aí esses setores já ficam espinhados, né? Falam, mas como assim, né? O cara já tá com a esquerda, então nós vamos ter que dar um jeito nele, né? E Jânio, como eu falei agora, tinha esse comportamento meio para agradar a todos, mas ao mesmo tempo também tinha, por conta do seu conservadorismo, né, tomou algumas atitudes que são até engraçadas, assim de dizer. Quando ele ainda era, né, antes de ser presidente, quando ele era político em São Paulo, proibiu a Coca-Cola, proibiu o álbum de figurinhas, proibiu gibis e mais um monte de loucura. E já eleito presidente, o cara vai e mexe em alguns pontos ali que alguns são até interessantes. Por exemplo, ele proíbe as rinhas de galo, né? Tipo, o pessoal colocava os galos para um lutar com o outro lá até a morte, isso é legal. Mas outras coisas, se proíbe as mulheres que eram candidatas a Miss Brasil de aparecer de biquíni por conta do seu moralismo e tal. Proíbe o lança-perfume também nos bailes de carnaval. Sim, era liberado. Quando o seu pai, o seu avô for falar para você que antigamente era muito melhor, era tudo mais sério, lembra ele disso, tá? A cocaína vendia na farmácia, o lança-perfume era liberado, enfim. Vamos continuar o assunto. Condecorando o Che Guevara, a situação já azeda pro lado dele. E ele vê que não vai conseguir ficar mais muito tempo ali no poder. O que ele faz? Uma medida que ele já tinha feito em outras ocasiões antes de ser presidente. Para testar sua popularidade, para ganhar força, ele anunciava que iria renunciar ao cargo. Porque ele anunciando, aí ele sentia a população, não, que isso, sentia os setores alinhados com ele. Então ele fez isso por 2 vezes. E nessa terceira, já como presidente, ele escreve a carta de renúncia. Qual que era a ideia dele, né? Eu vou renunciar ao cargo, vou falar que eu vou renunciar ao cargo de presidente. E aí a população vai vir, não, Jânio, queremos você, uma parte da ala militar, uma parte da maçonaria, uma parte dos barões, né? Vai todo mundo, aí eu volto aclamado e volto com tudo. Se deu mal. Ele faz a carta de renúncia e a população toca o F, rodou, dançou, não volta e tchau, presidência. Mas o que ele fez antes? Porque ele foi bem estrategista. Ele pega o vice, né, o Jango Goulart, e manda o Jango para a China. Coloca o Jango lá na China para ficar bem longe, uma missão na China para deixar o Jango bem longe, para não dar tempo, né, do vice assumir. E nessa aí, renuncia, o Congresso aceita sua renúncia e o Jango ainda fica em possibilidade de voltar para tomar posse como presidente. E nisso o Brasil fica governado por um tempo, até o Jango regressar de viagem, pelo presidente da Câmara, o senhor Ranieri Mazzilli. E o Jânio Quadros já viu que não tinha mais futuro ali para ele, vai embora, bem decepcionado, vai para Inglaterra, fica um tempo lá e volta depois, mas isso é outro assunto, tá? E o próximo assunto do nosso vídeo é o presidente João Goulart, mais conhecido como Jango. Hoje a gente está ouvindo aí no fundo o disco da banda Rock Generation, história do rock, que nada mais é que era a banda que tinha Raul Seixas, sim. E o DVD que eu vou indicar para vocês hoje é o Submarino Verde e Amarelo, artistas do Brasil cantando músicas dos Beatles, beleza? Até o próximo vídeo e até a vitória!